Vamos agora fazer uma oração. Não é tem um tempo até bom, mas esse é o tempo reservado aí. Faça bom uso dele. Amém. Amém. Nosso amado evangelista Francisco está trazendo uma mensagem da parte de Deus, né? Pedir que o irmão se dirija à frente para nós fazermos a oração. E o irmão pode usar o tempo aí da maneira que achar melhor, né? Mas eu quero uma oração comigo. Vamos lá. Tá? Conseguiram orar. Senhor nosso Deus, Pai, eu não sei, nem imagino o que o Senhor, meu Pai, colocou no coração do teu servo para trazer para nós hoje. Mas, independentemente, meu Pai, de qual parte da palavra será nos anunciada, eu peço ao Senhor que use o teu servo, segundo o teu Espírito Santo, a palavra, meu Pai, a direção que o Senhor deu a ele, no texto, para que a igreja continue sendo edificada nesta noite e ele seja um instrumento, um vaso nas mãos do Senhor para o nosso reino. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Pessoal do toda a igreja com a paz de Jesus também? Amém. São duas partes, sabe, pastor? Eu, com a Bíblia em casa, pedindo a direção de Deus para que viesse a inspiração dele e que não deixasse eu falar de mim mesmo. Porque a Bíblia tem muitas faces, mas quando ele direciona, meu filho, eu quero e ele deu. Amém. Mas começa assim. Salmo 121. Os irmãos vão entender a mensagem lá na frente. O que diz o Salmo 121? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. E é certo que não dormitará, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não molestará o sol, e nem à noite a lua. O Senhor me guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Essa palavra é desse mesmo, para que você entenda agora a palavra que Deus tem. Então nós temos uma segurança que Deus é contigo, é comigo. Mas nós temos que entender que Ele só quer uma coisinha da gente. Clama, busca, e eu derramarei bênçãos abundantes naquele que crê em mim. Então nós temos que buscar. O que Ele quer que a gente entenda? A nossa dependência dele. Nós somos dependentes. Nada podemos fazer. Até o ar que a gente respira. Eu, depois da operação, eu estou com refluxo. Eu não tinha isso. Estou fazendo tratamento. Então tem hora que busca o fôlego e tem dificuldade. Então você veja isso. Como que esse Deus é perfeito. O ar e nos ar. Ele deu esse corpo perfeito para que nós vivamos. Viu? Ele deu tudo de bom para a gente. Quem descuida tem problema. Quem não descuida vai se levando ali. Então quando você começa a entender isso, esse amor incondicional que esse Pai tem por cada um de nós, a palavra de Deus fala que Ele para, não é o escudo. Essa terra não, Ele para o universo por causa de uma alma. Uma.
E o inimigo sabe disso. Por isso essa luta travada, viu? Porque ele veio roubar, matar e destruir, para poder levar as pessoas para o caminho errado. Tirar da igreja onde tem a salvação, porque ali tem o conhecimento da palavra e a palavra liberta, mas ele não quer isso. Porque quando a gente nasce de uma mãe e chega nesse mundo, nós já herdamos o pecado original de Adão. Sem dever nada, ele já nasce pecador. E é uma criança de um dia. Cometeu algum pecado? Não, mas já nasceu pecador. Do pecado original de Adão. Porém, nasce com a visão turva do pecado. E a palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. O inimigo não quer que você conheça a verdade. Porque a partir do momento que você conhece a verdade, você enfrenta ele, você xinga ele, pisa na cabeça dele e leva a palavra, igual você tem aqui, aquela irmãzinha do poço, eu lavando o poço, o Espírito Santo me mostra ela, eu fui na direção dela e preguei para ela. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Volta para o Senhor que você vê. Ele está te esperando. Quantas e quantas pessoas, seus vizinhos, viu, estão precisando? Tem gente perto da gente que está pensando em suicídio. Está pensando em suicídio. Então por quê? Ele não encontrou um irmão para levar a palavra. Por que você está pensando em suicídio? Não tem mais jeito para mim. Tem sim. O jeito é Jesus Cristo. Eu vou te levar para a igreja. Eu vou levar você para conhecer a Jesus e a palavra dele para libertar. E onde vai ser socorro, né? Aonde é a palavra. Aonde vem o socorro. Então é isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Primeiro, o Salmo 121. Agora nós vamos entrar na palavra. Aleluia. Para que os irmãos entendam o que o Espírito Santo colocou no meu coração. E está no livro de Marcos. Marcos 13, de 3 em diante. O princípio das coisas. 13. Marcos 13, 3 em diante. Porque nós somos desse tempo, irmãos. E quem não buscar, quem não procurar, quem não implorar, vai cair aqui, ó. Vai cair aqui, nesse abismo. Então a palavra diz o seguinte: no Monte das Oliveiras, de frente do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-me quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir. Então Jesus passou a dizer-lhes: veja que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assustais. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fome. Essas coisas são o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Estai vós, diz, sobre a vida, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, porque lhes servi de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer,
mas o que vos for concedido naquela hora, isto falei, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, e aos filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Meus irmãos, vamos ver aqui. Há rumores de guerra, não tem? Os sinais manifestados na natureza. Eu nunca vi uma cidade igual lá no Paraná, onde passou um beijinho de 230 quilômetros no meio da cidade, e aonde parou, passou, destruiu tudo. Nunca teve tufão, pastor, naquela região. Está tendo agora. Chuva de granizo em São Paulo, destruindo carros e mais carros, árvores com vento, derrubando e matando pessoas. Isso não acontecia. E o pior, dentro disso que você está falando aí, essa mensagem tão atual, quase todo dia que você liga a televisão para está acontecendo em todo mundo. Está acontecendo. Não está dando nem para respirar mais. Por que isso? Porque Jesus deixou, mas isso é o princípio. Tem coisa pior aqui no livro. Tem coisa pior. E aquele que não tiver revestido com a couraça do Espírito Santo, buscando a cada dia o fortalecimento para ti e a tua casa e a tua família, esse não vai aguentar. Tá? Você vê, ó, o que está acontecendo hoje? Está insuportável esse calor aí fora. Insuportável. Mas é livre. É livre. Aí vem falando da fome. Feijão do Goiás, enrolando a folha e não dando baixo, por causa desse calor. Isso é fome. No Rio Grande do Sul, água à vontade e o arroz apodrecendo. Em Manaus, a colheita de mandioca ficou debaixo da terra. E a água por cima, apodreceu tudo. É a fome. É o sinal que está acontecendo. Quem não enxerga é porque é cego espiritual. Então, meus irmãos, o Espírito Santo colocou no meu coração para trazer para a igreja é justamente isso. Peça a Jesus para tirar a sua visão do pecado, para você enxergar o que está acontecendo no mundo que afeta você, e buscar em Deus e somente nele a garantia e os fortalecimentos para que você consiga passar e enfrentar isso aí. Porque agora é só o princípio. Tem coisa pior chegando aí. Tem mais doenças novas chegando aí. Tá? Tem muita coisa ruim chegando aí. Interessante, né? A gente vê, por exemplo, isso é tão notório. Você vê a própria pandemia recente, que foi uma catástrofe mundial, uma calamidade mundial recente agora, né? Você vê, quando a gente toma nota de quantas pessoas morreram, é um número extremamente assustador. Nós podemos dizer que quem escapou da morte, né, na época da pandemia, pode agradecer a Deus. Assim como o irmão falou, é o princípio, as coisas vão começar a acontecer no volume cada vez mais. Pastor, eu escutei um biólogo alemão falando meio arrastado em português. Ele disse o seguinte a respeito da lama que caiu no Rio Doce. Matou-se 270 vidas e mais 19. Mas ele disse, não é só isso não. Se você fizer um levantamento em cada cidade que a lama passou, aonde pessoas morreram com febre amarela, aonde pessoas morreram com dengue, com chikungunya, porque o inseto, ele desova na água. Isso. Aí, quem come os ovos, não, quem come os ovos ali seria as larvas, né? Os girinos, os peixes, mataram tudo. Isso. Então proliferou. No proliferar, onde que esses bichos vão? Para a cidade. Então, se fizer o levantamento
você vai ver que são milhares de pessoas que morreram. Não só essas 200 e poucas pessoas. Proliferou. Quer dizer, olha o trabalhar do inimigo, como ele faz. Como ele faz. Ali, ó, Deus colocou no coração do homem o amor dele. O inimigo coloca a ganância. Aquilo ali é ganância. Porque se tiver a condição de sugar aquele material, tirar mais de casa, para poder não acontecer o que aconteceu. E eles foram avisados. Mas os fiscais resolveram receber dinheiro e ficar caladinho, que cada um teria que ser criminalmente preso pelas mortes, ninguém foi preso até hoje. Entendeu? Então, quer dizer, aquilo ali é a obra de Satanás. Satanás pôs a mão ali e conseguiu derrubar pela ganância do homem. A ganância do homem está destruindo o mundo, pastor. Nossa. O meu cunhado ia de 6 em 6 vezes na China. Dizer que tem um lugar na China lá que você vê o ar que você respira. O pessoal anda de massa. De tão poluído que é a cidade. Só que a poluição não fica lá. O vento traz ela para cá. O vento traz ela para cá. Então, quando a China emite, né? Quando a China faz o que ele faz lá, jogando esse ar poluído na natureza, a Índia também não faz, a Rússia também não faz, todo país desenvolvido, os Estados Unidos também não faz, e o mundo vai sendo poluído. É o que está acontecendo hoje com o tufão, o maremoto. Quer dizer, a coisa está toda ela no sentido contrário daquilo que Deus fez. E um detalhe, daquilo que Deus fez. Só um detalhe. Você pode observar que o irmão falou, aí entra dinheiro para que a mídia não noticie a verdade. Aí os profissionais que têm as notícias cabais na mão para poder condenar esses atos são subornados, e aí o sistema vai só se corrompendo, como a gente está vendo. Foi só o Senhor. Foi bom, irmão falar sobre isso. O que predomina hoje no mundo? Não é a democracia? Democracia? Eu já te falei. É a democracia. Não, é pior. É pior. Não. Antigamente, a palavra tem origem grega. Viu? Democracia, governo do povo. Só isso. Se você for traduzir para o latim, que antigamente a igreja de costa os ricos, os pobres podiam entrar na igreja. E aí, lia em latim, passava, o pessoal tinha que aprender latim para poder escutar a mensagem. Olha que loucura isso. Ninguém sabia nada. Ninguém sabia nada. Então, o que essa palavra significa quando você traduz em latim? Eu tive essa curiosidade. Eu sou um cara curioso. Demos, demônio. Gracia, governo. Em latim é governo de demônio. Tá? Não, mas aí pode pesquisar que você vai ver lá. Mas esse nome, vamos colocar assim, ainda que não fosse essa tradução, mas é o que bate com a realidade, infelizmente. A democracia no sentido positivo é só no nome. Então você veja, por exemplo, o que aconteceu com Portugal, com a Inglaterra, quando vieram para cá. Vieram escravizar o povo, viu? E depois, na industrialização, pegaram a matéria-prima nossa aqui, a preço de banana, igual a China faz, escravizaram o Brasil, escravizou, dando dinheiro para esses bichos e estão tirando. O minério de ferro, a quantidade, eu escutei um geólogo falar, a quantidade de materiais que tem ali, de ouro, prata, níquel, que pode ser separado. O que a China faz? Leva esse material para lá, tem um porto que chama Porto de Ubu, tem um mineroduto que sai lá da Rio Mariana, aquela região lá que produz o minério de ferro, passa por aqui e sai lá no Porto de Ubu e entra no navio chinês. Cabe um navio enorme, levar a riqueza nossa toda. Vai tudo embora. Nós ficamos só com essa. Tudo embora. Nós ficamos só com essa. E o Lula com um bolso grande, porque aquilo ali já tinha que ter parado há muito tempo. Nós podíamos ter faturado umas 15 vezes mais
a riqueza para dentro do país, para investir em educação, saúde e tudo mais, o chinês está tendo benefício lá. Então, olha a política, olha a democracia existindo. É isso aí, mesmo. É isso aí, infelizmente é isso aí. Tá? Eu quero agradecer essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, é uma coisa interessante, o irmão trouxe aqui 13, né? Marcos 13. Tem um tempinho, a gente vai só alguns minutinhos aqui. Irmãos, o que está acontecendo, o que vem acontecendo, o que está acontecendo, o que está para acontecer no mundo, quando a gente começa a analisar algumas fontes informativas, a gente fica aterrorizadíssimo, porque a coisa é mais demoníaca do que a gente possa imaginar. Felizmente. Então, quem não tem o socorro que vem do Senhor, vai acabar mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde. Ainda que a pessoa passe por isso, por essa e por outras, por essas que virão e outras mais, mas vai chegar a hora dela se ela não tiver o socorro. Essa é a realidade. Tudo vai convergir nisso. Se eu sou do Senhor ou não. Porque se eu sou do Senhor, Ele vai me levar na hora que Ele tem programada para mim. Agora, se eu não sou, ainda que eu vá adiante, ainda que eu dure um pouco mais cedo ou mais tarde, eu vou ser nele. Óbvio. Já estou vivendo e vou ser nele. Irmãos, essas catástrofes, né, mencionadas aqui pelo irmão, princípio das dores, etc. Irmãos, sinceramente, tem hora que é como o povo fala, se a gente examinar muito as notícias, a gente fica até com a cabeça meio esquisita. Quando você vai analisar, eu estava conversando com meu irmão momentos antes de vir para cá, conhecer um pouco ele. Quando você vai analisar a água que você bebe, está contaminada. A comida, seja qual for que você come, está contaminada. O ar que você respira está contaminado. O mundo está contaminado. A maioria das sementes hoje é transgênica. Exatamente. Já não é mais natural. É tudo laboratorial. Então, a gente vai vendo o seguinte: só por Deus que eu escapo dessas coisas. Que eu vou escapar. Não tem como. E mesmo com Deus, mais cedo ou mais tarde, a gente vai também partir de uma forma ou de outra, mas dentro da vontade do Senhor. Porque, querendo ou não, a pessoa que tem Deus realmente, ainda que ela seja falha, porque não tem ninguém perfeito, essa pessoa, aí eu vejo uma coisa que é uma valência muito grande. Aquele que é um dos sinais, que é um de seguir os que creem. Está em Marcos 16. Um dos sinais é: e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Então veja esse sinal. Eu estava pensando outro dia, poxa, diante de tantas contaminações, poluições, bactérias, vírus e coisas do gênero, o Senhor pode te livrar e te livra. Ele tem essa garantia, porque querendo ou não, nós comemos coisas que são mortíferas, mas Deus está cuidando. Como servo de Deus, tem esse sinal na vida dele. Não tem como. Olha só que benefício da proteção de Deus, de onde vem o nosso socorro. Então, essa imunização é espiritual. Não tem como a pessoa adquirir por dinheiro, por conhecimento intelectual, nomenclatura, diplomacia, não tem nada a ver. É uma questão de conversão, de crer no Senhor. E esses sinais, Jesus disse, seguirão aos que creem no meu nome. Aos que creem. Que maravilha. Porque esses sinais só Deus pode operar.
fazer manifestar cada um deles. Então, essa segurança, irmãos, é uma segurança que só a pessoa pode ter no Senhor. Amém. O Salmo 121 fala de segurança, é todo um salmo que fala de segurança, de proteção de Deus. Então Deus te guarda em toda a sua vida. Mas aí a pessoa tem que crer, entender, buscar. Então, na verdade, nesse sentido, principalmente hoje, quem é que é rico? Nesse sentido, falando de proteção, porque as pessoas buscam proteção do governo, das armas e de tudo mais que os homens podem fazer. Quem tem Jesus no coração. Exatamente. Então, quem tem Jesus no coração tem essa riqueza de poder, que só pode ter aquele que tem Jesus no coração, aquele que realmente é feliz. Olha que coisa maravilhosa, não é? Que acontece na vida de quem crê. Você sabe que os sinais estão aí, a Bíblia fala, estão acontecendo todos os sinais, mas se a pessoa crê, ela sabe: Senhor, se eu morrer, eu morro contigo, e se eu viver é Cristo, morrer é lucro. Aleluia. Está escrito. Amém. Ainda que a pessoa morra, porque ainda que seja crente, não está isento de uma doença grave. Não. A gente também tem que colocar essa questão. Muitas das vezes é testado. Não, exatamente. E ainda que a pessoa seja cristã e morra com uma doença dessa, mas a morte para ela não é o fim, porque Jesus Cristo disse que aquele que crê em mim, olha, eu creio de novo, ainda que morra, viverá. Amém. Ainda que esteja morto, viverá. Agora, é aquele que não crê. A gente fica pensando, a pessoa tem ali muito poder, está cercada, mas de repente está dentro de um núcleo hospitalar, lutando contra um câncer demolidor. Um câncer que nós podemos dizer que, de certa forma, é uma maldição. É uma maldição o câncer, de certa forma falando, ainda que possa acontecer com o cristão, mas ele, em sua natureza mortífera, ele se torna um tipo de maldição, né? Aí a pessoa está ali, e o dinheiro dela não pode fazer nada para ela, e os médicos estão ali fazendo de tudo, e daí a pouco chega lá os médicos, a junta médica, né? Chegam eles, chama alguém da família e fala assim: ó, tem jeito não? Nós fizemos tudo o que a medicina podia fazer. Agora ele está para ver de aparelhos. Se ele passar de hoje é muito. Olha só a situação. De repente a pessoa está ali, não é? Sem Deus, ou tentando buscar a Deus, mas de repente não conseguindo, porque, né? Esse é um ponto da vida muito complexo. A pessoa deixar para buscar Deus numa hora dessa é uma coisa muito terrível, né? Então, às vezes, a dor, por tanta que pode não permitir, de certa forma, pode permitir, como pode não. A gente não sabe a intensidade de uma, doença ali, em que a pessoa está a poder de aparelhos, a gente não sabe o poder de capacidade mental que ela tem de raciocinar, não sabe. A pessoa ainda assim pode se converter, mas as chances são poucas, nós sabemos isso. O que a pessoa não fez a vida inteira, fazer nessa hora é complicado. Então, meus irmãos, é isso. Mas que maravilha! O irmão trouxe esse texto para nós. O mundo está em choque. O mundo está. Mas o cristão está neste mundo em choque e em Cristo. Amém. Dizer que a gente não sofre, a gente sofre com a certeza absoluta. A gente passa por todas essas situações, mas com Cristo no coração. Porque tem hora, irmãos, que acontecem algumas coisas com a gente que a gente pensa, não é? Poxa, ou acontece alguma coisa no mundo, né? A pessoa pensa, e se isso atingir a gente, né? Chegar ao ponto de atingirmos, o que será de nós? O que será de nós é que nós estamos com o Senhor, independentemente do que acontecer, Ele vai continuar com aquele que Ele está. Isso aqui é importante, isso aqui é maravilhoso. Triste é aquela pessoa que tem tudo e nada ao mesmo tempo. Na hora do
socorro de Deus, ela não tem isso. Então, que nós firmemos a nossa mente no Senhor. Somos falhos, somos pecadores, somos miseráveis homens, carnalmente falando, como Paulo diz: miserável homem que sou. Fazia o mal que não deveria fazer e não o bem. Mas Paulo falou de seu homem pecador. Todo mundo tem seu homem pecador do seu lado, o corpo físico. Depois que foi afetado, a mente, ela comanda o corpo, e o corpo se tornou um corpo de pecado, que só pode ser controlado por Jesus Cristo. Por isso ele veio hoje pelo Espírito Santo. Não é isso, irmãos. A paz da pessoa, ela tem que estar nisso, em ela servir a Deus realmente. Não pode estar em outra coisa, porque se estiver, não vai dar certo. Não é? Nada está resistindo aos juízos de Deus mais. Nada. Tudo está desmoronando. É mentira minha? Não. Tudo está caindo. Não é? E outra coisa, eu não sei, não vou aqui arriscar nada, mas nada também me impede de falar. O Brasil, a qualquer momento, pode entrar em uma terceira guerra mundial. A coisa está só os rumores, como o irmão disse aqui, no versículo de número 7. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Olha as notícias de guerra, guerras. O que a televisão noticia? Estados Unidos está quase entrando em guerra. Exatamente. A gente não está vendo, infelizmente, a gente não está vendo um retrocesso. A coisa está só evoluindo e piorando. Olha só, o mundo está à beira de uma colapso. Isso, de uma bomba para acabar com tudo. Eu vou usar uma força de expressão, militar do sul. Mas nós precisamos estar firmes, irmãos, porque essas profecias, Mateus 24, Marcos 13, falando do fim dos tempos, essas profecias estão acontecendo. E ninguém vai escapar se não for por Jesus. Essa é a notícia. Mas uma das evidências do fim é o Evangelho ser anunciado, que é a mais forte que Jesus falou. Porque guerra, Israel vivia no contexto de guerra. A guerra só vai aumentando cada vez mais. Exato. O Evangelho está sendo proclamado e a rejeição. Não, e esses sinais, justamente esses sinais, eles estão bem evidentes diante de nós. Hoje o Evangelho, principalmente por meio da evolução tecnológica, ele está indo para todo canto. Aonde o homem fisicamente às vezes não pode entrar, a tecnologia está levando o Evangelho. O Evangelho está sendo anunciado. Então, irmãos, estamos aí esperando modo de dizer, a vinda de Cristo a qualquer momento. Amém. Mas vamos confiar, vamos entender. Eu falo, irmãos, porque às vezes, igual ontem, em alguns dias aí, a gente tem ido ao hospital. A gente vê que, no hospital é um lugar onde você vê muita coisa, E a gente sabe que às vezes a pessoa de uma hora para outra pode acontecer com qualquer de nós. Então a gente tem que estar preparado. Essa é uma mensagem para nós que tem que nos deixar cada um alerta. Porque quem sabe a hora que vai acontecer uma fatalidade ou qualquer coisa do gênero conosco? Ninguém sabe. Deus abençoe que não, mas não é uma garantia. A garantia é Cristo. Cristo é a garantia da sua salvação, não da sua isenção de problemas. Essa é a questão. É lógico que Ele te livra, Ele vai te livrando até onde for o propósito, o plano dele, nós sabemos disso. Mas precisamos estar nos preparando. A terra não é o lugar da habitação do cristão.
Nós temos que entender isso. Se eu vou para o céu, a Bíblia nos ensina a estar nos preparando. Se é para lá que vamos realmente, temos que estar nos preparando para partir, para morar com o Senhor. Quem pode desejar? Amém. Eu estava numa igreja, pastor, pregando, lá no bairro do Matinho, no tempo desse bairro. Aí a igreja cheia, que tem umas 20 e poucas pessoas, e a maioria gente idosa. Aí eu cheguei e fiz a primeira pergunta: quem está esperando a vinda do Senhor Jesus? A igreja toda levantou. Mas quem está preparado para a vinda de Deus? Aí começou um a olhar para o outro, olhar para o outro. Quem é que está preparado para a vinda? Aí são as 10 vezes, 5% e 5% não é por isso. Irmão, se coloque sobre os pés, faça assim com as mãos do irmão desse. Senhor nosso Deus e Pai, a todos os irmãos presentes e ausentes, eu os abençoo com teu amor, a graça de Ti e com a suave e doce consolação que Deus Espírito Santo. Dê a todos no final do domingo para que nós terminemos a semana assim, comecemos a semana prática, nessa consolação, meu Pai, nesse ânimo com o qual o Espírito Santo nos anima, para que nós suportemos as aflições, para que nós lutemos contra o pecado e estejamos, ó Pai, preparados para estar nos encontrando com o Senhor, em nome de Jesus. Assim eu oro e os abençoo. Amém. E que as palmas não verão. Não vai embora sem dar a paz de Cristo, irmão, que está do seu lado, para que nós terminemos em comunhão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. A paz de Deus. Olha, eu conversei com ele ontem, tá? E eu conversei com ele ontem.